Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro. O mês acabou, o primeiro mês acabou. Gente, depois das lojas americanas, com aquele rombo de 20 bilhões de reais, ou de dólares, e agora estou tendo a dúvida, de reais, né? O Banco Central, imaginem, anunciou ontem que o fluxo cambial de 2022, eles fecharam o ano de 2022 e disseram assim, ó, o fluxo cambial foi positivo de 45 bi, ou seja, houve mais exportação do que importação. Agora, isso lá, Bolsonaro, né? Bolsonaro bombando, tentando se reeleger e tal, não sei o quê. Agora, o Banco Central vem e diz assim, cometemos um erro e, na verdade, não é 45 bi positivos, são 15 bi negativos, ou seja, o erro, na verdade, é de 60 bi, o que dá um erro de 5 bilhões, bilhões de reais por mês de erro. Ninguém me convence de que isso foi só um erro. Ninguém me convence de que isso foi sem querer. Isso aí é maquiagem de números para depois dizer que o governo é maravilhoso. Aí agora perdeu a eleição e aí que aí claro que o governo Lula ia descobrir, né? Apesar do Banco Central ser independente. O Banco Central tem que ser independente. Foi lá no governo Temer isso. Tem que ser independente para ter não sei o que, competência, o mercado. Bem fez o Lula que recentemente disse, pô, a independência do Banco Central é uma grande bobagem. E é mesmo, não tem vantagem nem desvantagem alguma, entendeu? A única desvantagem é que aí, como o presidente do Banco Central independente tem um mandato, se ele estiver fazendo muita besteira, desculpem, se ele estiver fazendo muita besteira, o presidente da República não pode mexer nele. Mas, fora isso, não muda nada, a verdade é essa. O Valdemar Costa Neto disse que, gente, deu uma entrevista hoje, quer dizer, deu ontem, saiu hoje no Globo, dizendo que havia aquele decreto, a minuta do decreto de golpe, tinha na casa de todo mundo do governo tinha. Primeiro é o seguinte, né? Aliás, todo mundo do governo ele não falou, ele falou todo mundo. Aí, assim, como eu falava na minha infância, né? Todo mundo, vírgula. Na minha casa, por exemplo, não tinha. Na casa de nenhum de vocês aí tinha, né? Enfim, aí depois ele corrigiu, não, no governo e tal. E aí, olhem que coisa que esse cara arrumou. Ele, primeiro, tá querendo... tá difícil, voltou a ficar difícil essa tosse. Ele primeiro tá querendo livrar a pele dele, dizendo o seguinte, olha só, eu até sabia, todo mundo sabia. Sabe como é que é aquela de diluir a responsabilidade? Só que aí a outra coisa que ele está tentando também é tirar de cima do Bolsonaro, apesar que ele, na verdade, ele diz assim, todo mundo sabe que o Bolsonaro é maluco, é agressivo, é sei lá o quê, e aí todo mundo queria que ele desse o golpe. Mas ele não deu porque viu que não dava para dar. Ou seja, tipo assim, ele não rejeitou porque era contra o golpe, rejeitou porque não viu possibilidades concretas de dar o golpe. Horrível. Além do que, até estava vendo agora, eu já tinha pensado isso durante o dia, de que ele, na verdade, a polícia tem que ir nele e dizer o seguinte, Valdemar, bota aqui o CPF de todo mundo que tinha a minuta do golpe, que nós vamos investigar. Aí eu vi o Reinaldo Azevedo agora, o Reinaldo usou uma palavra que representa melhor isso. O Valdemar da Costa Neto se tornou testemunha. Se ele diz que ele presenciou isso e ele declara isso, apesar que ele já desmentiu, dizendo, não, era só uma metáfora. Esses caras são horríveis. Então, assim, tem que chamar e dizer assim, Valdemar, então tu vai testemunhar aqui no processo, e testemunha não pode mentir, e não pode se omitir. Então, eu acho que ele está todo enrolado e enrolando os caras, dá uma beleza. Gente, o Lula reuniu hoje, conforme promessa de campanha, ele já tinha reunido ali no dia 9, logo depois do golpe do dia 8 de janeiro. Mas ali foi uma emergência.
A promessa era hoje, dia 27, ele reuniu os 27 governadores lá no Palácio do Planalto, disse que os bancos públicos estão à disposição para financiar obras, projetos dos estados, desde que os estados estejam em dia com suas contas, óbvio, e que tenham condições de arcar com o empréstimo, óbvio. Disse que não vai haver nenhum tipo de discriminação com os governadores, independentemente do partido dos quais eles sejam, e que as portas do palácio e o telefone dele estão sempre abertos para qualquer um que queira conversar com o presidente, tal, não sei o que lá. Essa foi uma reunião geral. Os governadores apresentaram uma lista de solicitações de obra, uma ponte, ou não sei o que lá. A partir da semana... Hoje o governo federal só recebeu esse material, vai estudar a partir da semana que vem ou da outra, não lembro bem, vai começar a chamar a área econômica e tal, vai começar a chamar governador por governador, com seus assessores, para discutir os projetos e encaminhar a concretização deles. Muito interessante, com mais uma tarefa, com mais uma promessa cumprida. Gente, outra coisa muito legal, claro que esse estudo já vinha de antes, mas faltava a decisão do governante em prol do povo brasileiro. A partir de agora, ontem foi assinado uma portaria, um decreto, definindo que a questão da prova de vida dos segurados da Previdência Social passa a ser obrigação do INSS, não mais do segurado. Então, o cara é aposentado, o cara é pensionista e todo ano tinha que ir lá, não sei aonde, no banco ou no INSS para comprovar que estava vivo. Agora o INSS vai usar mecanismos tecnológicos, a votação por biometria, o acesso por biometria também aos bancos, enfim, que comprove que o cara, se o cara está botando a digital dele lá é porque o cara está vivo. Caso o INSS, para alguma pessoa, não consiga dados suficientes para comprovação, esta pessoa será notificada pelo INSS, olha, tentamos e não conseguimos. E essa pessoa vai ter 2 meses para se apresentar a um banco, ao INSS, ou a um outro setor qualquer que eles encaminhem, para comprovar que está viva. É fantástico isso, porque era um saco, a gente via filas e mais filas nos bancos, aí às vezes o banco atendia mal, às vezes o banco não tinha compromisso com isso, botava só uma pessoa lá para atender, as filas eram gigantescas, gente doente, quantas cenas nós vimos disso? Gente em cadeira de roda, gente em maca, em ambulância indo lá para fazer prova de vida, tudo isso acabou. Parabéns ao governo Lula, ao governo que preza pela cidadania e pelo bem-estar das pessoas. O Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a PGR opine sobre o fato de 11 deputados, sendo 9 deles do PL, gente graúda, hein? Se eles poderão tomar posse dia 1º. Por quê? A denúncia esses caras corroboraram, contribuíram para ou apoiaram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Se esses caras se manifestam contra a democracia, eles não podem estar eleitos pela democracia para estar no parlamento. É ruidoso isso, mas eu vejo como absolutamente necessário. Se tiver comprovação, não, o cara só pensou, escorregou, falou uma besteira aqui, uma besteira ali, não, mas se tiver coisa concreta, opinião concreta de que, isso mesmo, tem que quebrar o STF, tem que quebrar o parlamento e tal, não sei o que lá, este cara não pode ser deputado. Mas ele teve 1 milhão de votos. Dane-se. Aliás, tá lá o tal do Nicolas Ferreira, lá de Minas, que foi o mais votado, com 1,5 milhão de votos. É um dos que está na lista. Dane-se. 1,5 milhão de votos, mas para o cara ir lá pregar golpe, pregar ditadura? Não. Concordo plenamente. Vamos ver o que acontece. A posse é quarta-feira, dia 1º, e a PGR tem até, se eu entendi bem, 24 horas, tem até amanhã para dizer, e o Alexandre de Moraes decidir. Eu
posso estar enganado, acho. Se a PGR disser sim, pode suspender a posse, ela será suspensa. Se disser não, aí eu acho que o Alexandre vai dar uma recuada para também não ficar só ele muito exposto, né? Gente, a Michelle Bolsonaro voltou ao Brasil, chegou ontem em Brasília, disfarçadíssima com um boné rosa, acho que é rosa ou azul, será? Azul, enterrado na cabeça, uma máscara que ela não usa nunca, mas tudo bem, no avião é obrigada a usar, mas uma máscara assim com um cabelinho bem rapidinho tentando sair, mas foi vista no aeroporto de Brasília chegando com umas malas lá. Já o Bolsonaro vai tentar prorrogar a sua fuga, está tentando mudar o visto dele acaba agora exatamente dia 31, e ele está tentando mudar o visto para continuar lá em Orlando, porque está com medo de voltar e ser preso. E, gente, só lembrando, domingo no Fantástico vai ter uma reportagem que me parece muito boa da Sônia Bride, jornalista da Globo, falando do martírio, do genocídio dos Yanomamis. Acho que todos nós devemos ver para a gente entender e conhecer mais e melhor o drama que esses indígenas estão passando. Tchau. Bom fim de semana para todo mundo.